queria falar nesta noite que a igreja, ela deve ser um lugar de cura, onde nós chegamos machucados, feridos, chegamos cheios de pecado, e o sangue de Jesus nos cura, o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque eu não creio que você depois de um domingo saiu da sua casa para vir para um clube. Você veio porque aqui você crê que a presença do Senhor é manifesta, que o poder do Senhor é manifesto, que há curas, que há milagres, que há transformações. Amém, amados? Então, amém. Então, irmãos, mas também por ser um lugar de cura, é um lugar de pessoas doentes. Eu sou um desses, porque o Senhor Jesus falou assim, que veio para os sãos ou para os doentes? E quem são esses doentes que precisam do Senhor? Nós, eu e você. Então eu creio que assim, o mesmo lugar que a igreja é cura, ela também tem pessoas doentes. Então, irmãos, porque senão não seria um lugar de cura se não tivesse pessoas doentes. Nós não precisaríamos ir no hospital atrás dos médicos quando nós estamos bons. Nós vamos atrás quando nós estamos doentes. E aí, amados, a doença que mais ataca a igreja, os irmãos sabem qual é? Vou perguntar de novo. A doença que mais ataca a igreja, os irmãos sabem qual é? O pecado. A doença que mais ataca a igreja é o pecado. Como assim, pastor? Irmãos, o pecado mata. O pecado fere, o pecado tira da presença de Deus. O pecado arrasta por lamaçal de pecados. Então precisa entender que o pecado mata. O pecado é uma doença que Satanás coloca para que nós venhamos sair da presença de Deus. E aí, irmãos, é tão interessante que se você olhar o pecado, ele não mata só o corpo, ele mata a alma também. Os irmãos já viram quando nós estamos em pecado e muitas das vezes não conseguimos sair daquele pecado? É como uma areia movediça. E uma areia movediça, a gente consegue sair sozinho? Tem que vir alguém dar as mãos. O pecado não é diferente. Se Jesus não vier até nós por meio da igreja, por meio dos servos e servas do Senhor, nós vamos afundar e vamos morrer. Por isso que Deus escolheu a mim e a você, para que nós possamos ser um canal de cura na vida das pessoas. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, se a igreja não vigiar, o pecado pode provocar grandes estragos. Eu queria que você focasse aqui, esquece um pouquinho lá, desvia sua atenção para cá, para a palavra. Vou repetir, primeira coisa que nós aprendemos aqui: se a gente não vigiar, se a igreja não vigiar, o pecado pode provocar grande estrago. Versículo 1 que eu acabei de ler, olha só, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém cada um, para que também não seja tentado, porque o pecado é como um abismo chama outro abismo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Eu preciso da ajuda de vocês para pregar, como sempre, por favor, pelo menos umas 10 pessoas, só 10 que vão me ajudar aqui a ser labaredas de fogo aqui em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, por que eu preciso falar sobre o pecado? Porque o pecado é um laço de Satanás. O pecado, irmãos, é uma armadilha. Os irmãos que são do interior e do Nordeste, já viu como que é? Se pega passarinho, você coloca aquela gaiolinha lá, com aquele negocinho, põe algumas coisinhas lá dentro, e o passarinho vem na manhã e cai no quê? Uma armadilha. O pecado não é diferente, Satanás faz dessa mesma forma. E eu quero falar principalmente aqui para os jovens que estão aqui presentes: tomem cuidado, vigiem, porque Satanás anda ao redor querendo destruir cada um de nós, principalmente os jovens, porque ele sabe do poder que tem na vida de vocês, o quanto Deus quer usar vocês nessa terra. Por isso vai colocar muitas armadilhas, muitos laços para desviar vocês da presença de Deus. Você precisa estar atento. E é tão interessante, irmãos, que o versículo fala assim, ó, e se alguém, ele não fala fulano, ciclano ou beltrano, todos nós estamos incluídos. Se alguém for cair, se alguém cair neste pecado, isso inclui, irmão, que todos nós, a Bíblia diz assim, ó, aquele que está em pé vigie para que não caia. Porque, irmãos, nós não podemos achar superiores aos outros que estão em pecado, que às vezes caíram, porque muitas das vezes a prepotência, a falta de humildade nos faz cair também. Pelo contrário, a igreja tem que ser aquela que pega o pecador e ergue, que pega o pecador que está abatido e levanta ele, não fica julgando, não fica derrubando, não fica matando ele. Pelo contrário, a igreja tem que ser aquela que dá as mãos para o pecador. Irmãos, nós precisamos ter discernimento. E eu quero falar para você: seja prudente.
Sabe, eu quero falar para você, vigie, que nós estamos para alcançar uma bênção grande sobre as nossas vidas, sobre a vida deste ministério. Mas diante disso também virão muitas setas do inimigo, virão muitas armadilhas de Satanás sobre as nossas vidas, porque o diabo sabe do poder de uma igreja unida. Uma igreja em comunhão e união, ela pode alcançar lugares que nós nem imaginamos. Por isso ele está furioso. Mas eu quero decretar sobre a nossa vida aqui nessa noite, que nós já somos mais que vencedores, no nome de Jesus. O que eu falo para você, fuja da aparência do mal, se sujeite somente a Deus, e Satanás vai fugir de você, vai bater em retirada, ele vai vir por um caminho, e por 7 ele vai bater em retirada, e a glória do Senhor será manifesta na tua vida. Fuja das paixões. Você que é jovem, tome cuidado. Tome cuidado com as companhias, com as amizades. Não vem com essa assim, não sou influenciado porque eu já fui jovem. E tem um ditado que fala assim, me diga com quem tu andas. E às vezes a gente fala, não tem nada a ver. Tem sim, irmãos. Eu andava com pessoas que chegaram a oferecer droga para mim. Graças a Deus eu estava na presença de Deus, que diziam ser meus amigos e ofereceram drogas para mim. E aí eu falo para você, se você fica muito tempo com essas pessoas, você cai ou não cai? É só uma experimentadinha. E aí que o diabo vem e dá um laço. E aí que o diabo vem e mata, destrói. Não destrói só o jovem, destrói toda a sua família. E aí eu quero falar para nós, que já estamos mais experientes, fuja das paixões da mocidade. Vigie 24 horas na tua vida, porque o diabo está doidinho para nos destruir, porque ele sabe o que Deus está fazendo nas nossas vidas, sabe que ele está restaurando a nossa casa, a nossa família, a igreja do Senhor está sendo restaurada, irmãos, e por isso ele está furioso. Mas eu digo para você, ele já foi derrotado, está debaixo dos nossos pés, porque o Senhor venceu ela naquela cruz. O que nós precisamos é continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Irmãos, nós precisamos fazer morrer a carne. A vida terrena tem que morrer dia após dia. Jovens, talvez para você pareçam prazerosos alguns momentos bons, alguns momentos de êxtase, alguns momentos de algumas coisas que você acha que é bom. Mas conversa com pessoas mais experientes que passaram por essa mesma experiência. Se eles pudessem voltar atrás, eu falo de mim, irmãos, eu não teria feito muita coisa que eu fiz na minha infância, na minha juventude. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, irmãos, ele é furioso. O diabo, ele sabe que ele já foi derrotado, então ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Então, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos aborrecer o mal. Sabe o que é aborrecer o mal? É viver nessa luz. Irmã Dulce, para mim, apaga a luz, por favor. Irmã Dulce, apaga a luz. Irmãos, presta atenção. Olha só, não tem como os dois estar no mesmo lugar. Acende a luz agora, irmã Dulce. Luz e trevas não tem como estar, ou é luz ou é trevas. Então, irmãos, eu e você fomos chamados para ser luz neste mundo. Nós somos chamados para brilhar a glória de Deus. Nós somos chamados para frutificar para a glória de Deus. Jovens, vocês foram escolhidos para estar aqui, para ouvir essa palavra, porque Deus quer usar vocês. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela vossa mente. Vou falar só de algumas pessoas rapidinho para que você entenda. Caim não vigiou e matou seu irmão. Não é isso? Vou falar de outro. Acã. Falaram que não era para mexer em nada. Ele começou a ver aquelas coisas, aqueles ouro, aquelas coisas. Ele foi lá e roubou. Fala de outro. Sansão não vigiou e acabou no colo de uma mulher e perdeu tudo aquilo que o Senhor tinha colocado sobre a vida dele. Vou falar de outro, Davi, irmãos, não vigiou, acabou adulterando com Batseba, e houve uma desgraça dentro da sua família. Sabe por quê? Por causa de um prazer momentâneo. Um prazer momentâneo, irmãos, destruiu toda a casa de Davi, toda a família de Davi. Eu quero falar para você que já está numa idade, não vale a pena ficar com esses prazeres mundanos que vai destruir a nossa casa. E eu quero falar para você que é jovem aqui essa noite, não ache que esses prazeres vai te levar a lugar nenhum, porque só vai te levar à destruição. Desculpa, eu preciso pregar a verdade aqui essa noite. Pedro, irmãos, não vigiou e acabou negando Jesus. O Senhor fala assim, ó, vigiar aí. A gente não sabe a hora que vem um ladrão, irmãos. A gente não sabe a hora que Satanás vai vir com seus laços, com as suas armadilhas, com a sua sedução, irmãos.
Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, a igreja é um lugar onde deve levantar as pessoas que caíram em pecado, mas por meio da confrontação. Olha só o versículo 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão fazer o quê? Deverão fazer o quê? Corrigir. Corrigir é confrontar a pessoa, mas corrigir é matar a pessoa, a alma? É julgar a pessoa? Não. A igreja deve ser um lugar de cura. Claro que a igreja não aceita o pecado. A igreja aceita sim o pecador que se arrepende, irmãos. Então a igreja não é um lugar de matar almas. A igreja não é um lugar de matar pessoas. A igreja é um lugar de erguer as pessoas. Nós temos que parar com essa religiosidade, irmãos, onde a igreja é um lugar de pessoas santas. Onde que falaram isso para você na Bíblia? Jesus não veio para os santos, veio para os pecadores. A igreja é um grupinho de pessoas que não fazem mais isso, mas aquilo aonde? Deus sabe, lá fora nós fazemos muita coisa errada e precisamos melhorar a cada dia. A igreja deve ser, pelo contrário, confrontar sim o pecado, mas restaurar com amor. É isso que fala aqui, ó. Restaurar o pecador com amor. Ela não pode, claro, a pessoa está em pecado, ela aceitar, não é isso? Porque Deus não se agrada. A igreja perde autoridade diante de Deus. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, o pecado é mau aos olhos de Deus ou não é? É mau aos olhos de Deus, mas se a igreja também não confrontar, ela vai perder autoridade. Então a igreja não pode aceitar. Mas também, irmãos, os que nós precisamos entender é que quando nós falamos de corrigir, não é humilhar, não é ridicularizar as pessoas. A igreja precisa ser um lugar, irmãos, onde não esmaga, não termina de pisar na cabeça, de jogar no resto do buraco. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos sim repudiar o pecado, mas amar o pecador arrependido. Nós precisamos sim, irmãos, corrigir. A palavra corrigir significa curar as pessoas que estão em pecado, restaurar as pessoas que estão em pecado, levantar as pessoas que estão em pecado e confrontar sim as pessoas que estão em pecado, para que elas sejam transformadas. Eu falei a semana passada aqui na quinta-feira, infelizmente, desculpa, vai doer em alguns, até você que está em casa. Quero aproveitar até, deixa eu abrir um parênteses aqui, você que está em casa, compartilha essa palavra, até esqueci desse detalhe, para que ela possa chegar a mais pessoas e vidas sejam alcançadas. E você que não é inscrito, se inscreve ainda em nome de Jesus, amém? Irmãos, falei aqui no meio da semana, a igreja não é um lugar de fiscal de obra. O que o fiscal de obra faz? Só fica fiscalizando. A igreja é lugar de obreiros do Senhor, porque o fiscal ele só fica olhando o que os outros fazem, mas o obreiro não. E quando você está trabalhando, você não tem tempo de olhar o que os outros fazem. Concorda comigo? Mas quando você é fiscal, você fica só esperando um erro das pessoas. Isso não é lugar para nós. Quem tem que julgar é o Senhor. Quem vai condenar é o Senhor. Quem tem que fazer o que tem que fazer é o Senhor. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a igreja tem que ajudar com amor. A Bíblia diz aqui nesse versículo que nós lemos: restaurá-lo com mansidão, na minha versão. A igreja, irmãos, precisa corrigir sim, precisa confrontar sim o pecador, mas com amor, com humildade. O faltoso, o pecador, é para ele se colocar de pé e não para terminar de matar ele. Eu tenho falado isso e vou repetir milhões de vezes, irmãos. Sabe quem mais mata as almas? Não é Satanás, é a própria igreja. Porque às vezes exclui, em vez de chegar e corrigir. Às vezes mata, em vez de sentar, ó, está errado, tem que ser assim, assim, assado. Os nossos filhos nós matamos quando eles erram? A gente não senta lá, vamos aqui para o cantinho da disciplina? Quem tem aqui o cantinho da disciplina? Lá em casa o bicho pega. Vamos sentar aqui, vamos conversar. É isso, isso e isso. A partir de hoje você está de castigo. E assim, irmãos, na igreja não é diferente. Mas desse jeito a gente mata os nossos filhos ou faz eles melhorarem? Melhorar. Terceira coisa, irmãos, que eu aprendo aqui: confrontar com o espírito de amor e de brandura. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos saber confrontar o pecado. Olha o que diz o texto, irmãos: restaurá-lo com mansidão, cuidem-se, porém cada um para que também não seja tentado. Porque, irmãos, nós somos melhores que os outros? Não. Hoje não tem muito glória a Deus, né? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para corrigir as pessoas, nós precisamos ter o amor de Cristo. Cristo, ele tolerava o pecado? Vou perguntar de novo: Cristo tolerava o pecado no meio dele? Não, mas ele corrigia de qualquer jeito? Com amor, com brandura. Amados, nós precisamos entender que nós devemos ter a doçura do Espírito Santo, irmãos, para curar as pessoas.
A igreja não é um lugar de causar traumas e doenças. Eu vou repetir para que você entenda. A igreja não é um lugar de causar traumas e doenças. A igreja é um lugar de cura e restauração para os pecadores, os que estão abatidos, caídos. A igreja não pode ser aquela que mata o próprio exército, que mata os seus próprios soldados. A igreja deve ser aquela que ergue os seus soldados, que restaura os seus soldados, que restaura os seus membros, irmãos. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nós devemos confrontar com o espírito também de humildade. Se os irmãos pegaram o mesmo versículo 1, estou falando só de um versículo, no final fala assim, ó, com humildade. Porque, irmãos, nós não podemos nos achar melhores que os outros, só porque eles estão no erro, só porque eles caíram, porque eles pecaram. Irmãos, muitas das vezes nós nos julgamos ser mais fortes, porque aquele irmão está no pecado, porque aquela irmã errou. Nós nos julgamos, sabe o que, irmãos? Que nós somos melhores, que nós somos mais santarrãos, que nós somos, sabe, o rei da verdade. Mas nós esquecemos que nós somos pó. Eu vou repetir, nós somos pó, a nossa estrutura é a mesma. Se o Senhor fizer assim, ó, acabou para todos nós. Desculpa, você veio para ouvir uma outra palavra, mas é essa palavra que eu tenho para nós. Tá bom? Então, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer, se nós nos apartarmos um minuto sequer da graça de Deus, nós vamos tropeçar e vamos cair. Irmãos, se Deus tirar a graça dele sobre as nossas vidas, nós não somos nada e nem ninguém. Então, irmãos, nós precisamos ser humildes ao confrontar as pessoas. Eu vou para outra coisa. Nós precisamos entender, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta, nós somos todos vulneráveis ou não somos? Somos fracos ou não somos? Irmãos, todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos vigiar todos juntos. Nós precisamos, irmãos, não ficar condenando os outros, sabe? Porque às vezes, irmão, nós vamos condenar os outros e depois nós mesmos caímos naquela prática errada. Vocês concordam comigo? Muitas das vezes, irmãos, condenamos os outros e caímos na mesma prática. A Bíblia diz assim, como que você quer tirar a trave? Ou quer tirar o cisco do olho do teu irmão, se no teu olho tem uma trave, irmãos? Às vezes não enxergamos a trave que está nos nossos olhos, desculpa. E queremos tirar o cisco no olho do nosso irmão. Ah, pastor, mas não pode julgar. Onde que fala isso na Bíblia? Pode, irmãos. Não fala lá assim, não julgueis para que você... Tem muita gente que acha que não pode. Você pode. Só que lembre de uma coisa, do modo que você julgar, você será julgado. Com a medida que você julgar, você será julgado. Com a medida que você medir, você será medido. Então, irmãos, para a gente querer apontar o dedo, querer matar alguém, a gente precisa ser muito santo. Igreja, eu creio que não é lugar de pessoas santas assim, senão o Senhor vai arrebatar, irmãos. Por isso que nós estamos aqui dia após dia, orando, ouvindo a palavra, aprendendo da palavra, jejuando toda terça-feira, porque nós carecemos da misericórdia de Deus, carecemos da graça. E eu quero falar para você que está aqui, sabe, o diabo tem apontado o dedo para você, falar que você é pecador, que você não vale nada, que não tem jeito para a tua vida. Eu falo pelo contrário, o Senhor morreu, foi por mim e por você. O Senhor deu o seu sangue precioso, foi por nós. E a seta de Satanás é nos fazer lembrar do nosso passado, mas a vitória de Jesus na cruz nos mostra do nosso futuro, que é na glória eterna, irmãos. E outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, não é apenas falar. A última coisa, não é apenas falar, é ajudar na prática. Olha o versículo 2. Levem, na minha versão, os fardos pesados uns dos... e assim cumpram a lei de Cristo. Ele está falando assim, ó, não, ó, você se vira, leva o teu fardo aí, pronto. Ele está falando isso? Devemos levar o fardo uns dos outros. Irmãos, levar a carga dos nossos irmãos é a nossa função. Pô, pastor, já tem uma cruz aqui que é pesada. Você que acha, irmãos? Você pode curar alguém dentro da igreja. Talvez você já passou por uma situação que a pessoa está passando, e talvez a tua experiência de vida vai ajudar ela a se levantar. Concordam comigo? Irmãos, nós precisamos entender que a dor dos nossos irmãos deve ser também a nossa dor, irmãos. Se nós somos um corpo, somos unidos, nós devemos carregar os fardos, devemos chorar junto. Irmãos, não é comunhão só do momento de comes e bebes, é comunhão de ver o irmão sofrendo e a gente está sofrendo também, de ver o irmão passando por luta e a gente está ali junto com ele, porque quando a glória foi manifesta na vida dele, nós também glorificaremos o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a dor dos nossos irmãos deve doer em nós também.
Nós estamos vivendo uma sociedade egoísta. E às vezes isso está infiltrando dentro da igreja. A gente está tão ocupado com as nossas tarefas, com os nossos afazeres, que se o nosso irmão está passando por dificuldade ou não, se ele perdoa alguém ou não, se ele está passando por processo de separação ou não, nós não estamos nem aí. Será que Jesus se agrada disso? O jovem está até olhando bravo comigo. Você queria ouvir uma palavra diferente? Irmãos, eu fico tentando entender, irmãos, que quando nós falamos aqui de prática, é corrigir sim, mas com eficácia. É falar a verdade, irmãos, porque quem é de Jesus fala a verdade, mas é falar a verdade em amor. Sabe, irmãos, muitas das vezes teve irmãos aqui que já ficaram bravos comigo. Tive que sentar, eu não estou falando de um, estou falando de um monte. Tive que sentar, irmão, ó, é assim, assim, assim. Na hora ficou bravo comigo, doidinho para levantar, para me dar uma voadora, me dar um giraia. Eu falei, Senhor, toca no coração, vai lá, Espírito Santo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Daqui a pouco a pessoa, pastor, obrigado. Sabe por que eu aprendo, irmãos? Porque eu passei um processo onde eu fui muito acusado. E eu não creio que Deus nos levantou para acusar. Claro, a igreja não tolera pecado, já falei. Mas eu creio numa coisa, irmãos. Se Jesus deixou a sua igreja, não é para matar as ovelhas, é para salvar as ovelhas. E olha só, amar ou amor apenas de palavra é hipocrisia. A Bíblia diz assim: não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Então, irmão, falar que ama é uma coisa, mas demonstrar quando a pessoa está passando por dificuldade é outra. Quando ela caiu no pecado é outra. Porque sabe o que a maioria de nós fazemos quando a pessoa está no pecado? Primeiro, julgamos. Segundo, sabe o que nós fazemos? Excluímos. Terceiro, sabe o que nós fazemos? Viramos as costas. Vocês concordam comigo? Eu aprendi, irmãos, estou aprendendo a cada dia. A igreja, quando eu falo a igreja, eu estou falando disso daqui? Estou falando desse teto, dessas paredes? Estou falando de quem? De mim. Irmãos, eu creio que eu e você somos uma cura na vida das pessoas. A igreja do Senhor deve ser um lugar de cura. Irmãos, a doença que mais ataca é a depressão. Síndrome do pânico. Sabe, não vou nem falar o demais que vai dentro da depressão para que você não fique bravo comigo. E eu e você podemos ajudar uma pessoa a ser restaurada, a ser curada. E ela possa dar um testemunho, ó, Deus usou a Jace para mim. Deus usou o Robson para me ajudar. Deus usou a Ludmila para me ajudar. Creio que não terá presente maior para as nossas vidas do que ser lembrado dessa forma. E aí, para finalizar, irmãos, a palavra nos recomenda, irmãos, que se nós realmente queremos ver aqueles que caíram levantar, a forma mais eficaz da igreja se apresentar é como um lugar de cura. É como um lugar onde as pessoas chegam feridas, sim, excluídas, sim, abatidas, sim. Sabe, às vezes decepcionadas. Hoje eu estava falando com uma pessoa e ela falou assim: pastor, quando eu cheguei na igreja, eu fui meio com o pé atrás. Aí eu, eita Deus, por quê? Porque eu sou gato escaldado. Eu tinha sofrido em outros lugares, mas hoje eu me sinto em casa. Você está entendendo, irmão? Se eu ouvir isso, eu não tenho dinheiro que pague. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas quantos aqui já foram feridos? Se eu for levantar a mão aqui, eu creio que todos aqui já foram feridos de alguma forma. E eu não creio, irmãos, que a igreja seja um lugar de ferir as pessoas e matar as pessoas. Então eu queria convidar você para que nós possamos dar as mãos. Vamos parar de ser instrumentos de Satanás na vida das pessoas. E vamos ser instrumento de Jesus na vida das pessoas. Sabe aquela pessoa quando ela estiver assim meio triste, abatida, em vez de a gente chegar lá e apontar, vamos sorrir para ela, vamos abraçar ela. Irmão, Jesus é contigo. Ele vai te dar vitória. Eu estou orando por você. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui labutando por você em oração. Eu lembrei de você lá na minha casa. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família, mas eu quero dizer para você, eu estou aqui. De alguma forma eu não quero atrapalhar, porque se for para atrapalhar, me tire do negócio. Mas eu estou aqui, irmãos, vamos dar as mãos para que isso aconteça no nosso meio.
Sabe, para que esta igreja, irmão, seja conhecida não por paredes bonitas, som bonito, louvor bonito, mas seja conhecida pelo amor de Deus sendo demonstrado no nosso meio, irmãos. Sabe como uma igreja glorifica a Deus? Quando há amor entre os irmãos, quando há união entre os irmãos. Eu sei, irmãos, que aqui alguns têm alguma coisa com o outro. Hoje eu ouvi de uma pessoa assim: eu estou na igreja, mas eu não converso com aquela pessoa. Eu fiquei assim muito triste. Eu falei assim: como que o Espírito Santo vai agir em mim e eu não consigo dar paz do Senhor para a irmã? Eu posso não concordar, eu posso não conviver, irmãos, mas chegar até o ponto de eu não conseguir cumprimentar uma pessoa, não falar com uma pessoa, eu preciso às vezes refletir se eu realmente deixei Jesus entrar aqui dentro do meu coração, irmãos. Irmãos, eu vou dar só um exemplo e vou finalizar. Vocês lembram de um homem chamado Pedro? Brabo, não é? Um homem autoritário. Jesus confiava nele ou não confiava? Jesus vai para o monte, vai orar, e daqui a pouco volta, Pedro está como? Dormindo. Vai, volta, Pedro está como? Dormindo. Aí volta, chegou a hora. Chega, não dá mais tempo de orar. Presta atenção, decepção. Daqui a pouco Jesus está descendo, vem quem? Judas, com os guardas. Judas estava com Jesus esses 3 anos e pouco, irmãos. Judas chega perto de Jesus e faz o quê? Dá um beijo no rosto. Você vê Jesus criticar Judas? Você vê Jesus apontar o dedo para Judas? Ele fala assim: amigo, tu me traíste com um beijo? Presta atenção. Jesus poderia acabar com a vida de Judas ali naquela hora ou não poderia, irmãos? Aí daqui a pouco, presta atenção, mais uma decepção. Aí vai Pedro, Jesus é levado. Pedro, tu vai me negar? Não, jamais. Eu sou servo de Deus, eu oro, eu jejuo, eu estou com o Senhor todos os dias. Eu te negar? De maneira nenhuma. Primeira vez, o que Pedro faz? Segunda vez, o que Pedro faz? Terceira vez, o que Pedro faz? Você vê Jesus apontar o dedo para Pedro? Irmãos, Jesus morre, ressuscita, quando volta, chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Sim. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Se Jesus, que é o maior, o nosso Senhor, Ele confiou em Pedro. Se Judas tivesse arrependido, irmãos, eu creio que ele teria sido salvo. Vocês concordam comigo ou não? Irmãos, eu creio, irmãos, assim como Jesus fez com Pedro, Ele quer fazer conosco. E a igreja deve ser esse lugar, irmãos. Eu não sei se às vezes eu estou tendo uma fantasia, não sei se tem mais alguém que sonha comigo aqui. Tem mais alguém, uma igreja assim, que ama? Tem mais, só uns 3 levantou as mãos. Eu acho que, sabe, irmãos, a gente precisa transformar a igreja não um lugar de guerra, mas um lugar de paz, um lugar de cura. Um lugar onde nós conseguimos, irmãos, mesmo com as incompatibilidades, conviver uns com os outros. Eu sei aqui o temperamento de cada um dos irmãos. Sei onde que eu posso apertar, onde eu não posso. Eu sei que tem uns que é mais brabo, virado no geral, e outros que já é brisa. E eu estou aprendendo a conviver, irmãos, e nós precisamos aprender a conviver com isso. Então, irmãos, que nós possamos fazer deste local aqui, lá no Jardim dos Ipês, aonde o Senhor mandar abrir uma igreja, Cristo vive em nós, que ela possa ser um lugar de cura. E agora eu vou mais além. A tua casa vai começar a ser aberta. Então que a tua casa comece a ser um lugar de cura. Que a tua casa comece a ser um lugar, sabe, onde haja amor, onde haja paz. Pastor, vai vir lutas. Vai, irmão, mas o Senhor é maior nas nossas vidas. Então nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque o diabo já é derrotado. O que ele tenta é só tentar nos ludibriar, nos enganar, que não vai dar certo, que não tem jeito. Mas, irmãos, nós já somos mais que vencedores. O versículo fala assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não fala assim, vocês serão vencedores. Nós já somos mais que vencedores. Eu estou falando com alguém aqui. Você já é mais que vencedor. Eu vou repetir: eu e você somos mais que vencedores. Glorifique o nome do Senhor. Se coloca de pé, por favor.
algo para vocês. Eu queria que vocês juntassem no meio, por favor, dessem as mãos. Cada fila aí der a mão, só ir para o meio, isso, vem dar a mão, por favor. Por favor, não fique ninguém sozinho. Ajuda aí, menina. Pode aumentar. Mais uma vez, enquanto vocês estão se arrumando, eu vou pedir para que você que está assistindo possa compartilhar essa palavra para que ela chegue em mais lugares, mais pessoas que necessitam. E você que não é inscrito, nos ajude a se inscrever nesse canal. Irmão, eu queria pedir que nós possamos levantar um clamor. Abre a tua boca agora, por favor. Sabe, para que toda desavença, toda contenda caia por terra no nome de Jesus. Você pode me ajudar a levantar um clamor agora? Abra, não tenha vergonha do teu irmão que está do lado não, por favor, abra a tua boca. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, Pai amado, que, Pai amado, toda briga, toda contenda, em nome de Jesus, Senhor, possa ser quebrada, Pai amado, todo laço, Senhor, de desavença, de inveja, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos una, Senhor, que nós possamos dizer como é bom viverem unidos, os irmãos, Senhor, é como óleo, é como um bálsamo, é como óleo que desce sobre a barba de Arão, Senhor, que essa igreja seja um lugar de cura, Deus, que essa igreja seja um lugar de união, Senhor, que essa igreja seja um lugar onde as pessoas chegam feridas e são curadas, aqueles que estão no pecado, Senhor, sejam erguidos, sejam levantados, Senhor, sejam confrontados, sim, porque o Senhor não aceita o pecado, mas aqui possa ser um lugar, Senhor, onde a tua palavra sim possa transformar, onde a sua palavra sim possa mudar, possa restaurar, Pai amado, das famílias que estão em guerra, vai de encontro a cada uma delas, Pai amado, maridos que ainda não estão falando com as suas esposas, com seus filhos, com seus pais, Deus, Pai amado, que caia por terra, Senhor, todo o laço de Satanás, Pai amado, toda obra, Senhor, lançada contra as nossas vidas, Senhor, sejam quebradas agora, no nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos.